alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Hoje nós daremos início aos crimes em espécie, a parte especial do Código Penal. Para você que vai fazer concursos da carreira policial, que vai fazer a PJC, que vai fazer Corpo de Bombeiros, que vai fazer CFO, todos esses crimes que nós estudaremos aí na sequência desta parte, que nós chamamos de parte especial do Código Penal, são importantes para você, tá ok? Destacaria principalmente para esse tipo de certame os crimes contra a administração pública, tá? Corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, condescendência criminosa, tá? Destacaria também ainda um crime chamado de falsidade ideológica. Nós vamos caminhando e vamos estudar todos eles. Então vamos começar pelo 121, que inaugura a nossa parte especial do Código Penal, que é o nosso crime de homicídio. Vamos lá. É o menor tipo do Código Penal, né? Diz lá o 121, matar alguém. Pronto, este é o tipo penal, ok? Matar alguém é o menor entre todos. O nosso verbo, o nosso núcleo do tipo é o matar. Este é o nosso verbo, o nosso núcleo. Perceba que este verbo, este núcleo do tipo, pode se dar de várias formas. Eu posso matar alguém com pedrada, com facada, com tiro, com qualquer meio. Então, esse é um tipo que abrange qualquer meio de execução. Matar alguém, ok? A pena, no caso de simples, de 6 a 20 anos, tá bom? E no parágrafo 1º eu tenho a causa de diminuição dessa pena. Por que eu estou chamando a atenção para você já no parágrafo 1º? Porque sempre que o concurso quer saber de causa de diminuição de pena, como tem expresso no edital de vocês, ele quer saber em relação ao homicídio disso aqui, ó. Deste caso do parágrafo 1º. Ele diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante, e grifa relevante, valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, então tem que ser violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, o juiz pode, e não deve, cuidado, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Pessoal, muito cuidado com as pegadinhas dessa causa de diminuição aqui, tá? Essa causa de diminuição, quando as bancas querem cobrar, elas cobram ou letra fria da lei, como está aqui, de forma literal, ou elas vão colocar uma pegadinha aqui, tá? O que acontece? Ela coloca, se o agente comete o crime impelido por motivo de, não coloca relevante, por motivo de valor social, só valor social não dá, tem que ser um relevante valor social, ok? Por exemplo, de valor social ou moral, eutanásia, por exemplo, ok? Relevante valor moral. Comete o crime porque estuprou a filha do indivíduo, um estupro de um filho, ok? Isso é relevante valor moral. Quer dizer, se a gente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, por exemplo, eutanásia. A eutanásia, por exemplo, o indivíduo está acamado, ele não se move mais, ele não tem mais vida, ok? Ele não tem mais uma vida social e ele pede por clemência para que outro tire a vida dele. Para ficar mais fácil, é aquele indivíduo que está vegetando, né? E ele pede para que outro tire a vida dele. Nesse caso, eu estou diante de um relevante valor social. A eutanásia é relevante valor social. Então, o agente que comete eutanásia, que ajuda a tirar a vida do outro nessa situação em estado vegetativo, ele está impelido por motivo de relevante valor social, ok? A eutanásia é relevante valor social. E isso pode levar a uma redução da pena. Também pode ser relevante valor moral. O indivíduo, por exemplo, que vê o estuprador da filha e o mata. Esse é um relevante valor moral. E está ainda, inclusive, sob o domínio de violenta emoção. Cuidado, esse sob o domínio de violenta emoção não pode ser algo depois, a posteriori, ok? Entende a doutrina que esse após o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, é logo em seguida mesmo. Porque se tiver decurso razoável de tempo, eu posso chamar de premeditação. E aqui, para eu ter o causa de diminuição de pena, não falamos em premeditação, ok? Aqui aquele brocardo bateu, levou.
É rápido, é sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Se eu esperar um tempo para me programar para cometer o crime, eu já vou ir para um crime premeditado e eu não tenho mais essa causa de diminuição aqui, ok? Então, para eu ter a causa de diminuição, o agente realmente tem que cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ok? Ou ele está sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida aí a injusta provocação da vítima. Nesses casos, nós vamos poder ter uma redução de 1/6 a 1/3 da pena, ok? De que pena? Da pena abstratamente combinada do delito, que em tese é de 6 a 20 anos. O juiz vai dar a condenação, que vai variar aí pela teoria das margens de 6 a 20 anos, e vai reduzir de 1/6 a 1/3. Ok? Pela teoria das margens, é assim que funciona. Tranquilo? Vamos lá. Vamos apagar essa telinha, que eu já rabisquei bastante. Pessoal, preciso que vocês conheçam essa causa de diminuição aqui, ok? Isso cai bastante em prova. Os concursos, no geral, cobram bastante isso, ok? Como eu acho que vai ser cobrado? Para quem vai fazer a parte do CFO, da polícia, em tese, eles vão cobrar uma coisa um pouco mais difícil, ok? Pode ser que ele te cobre esse de 1/6 ou 1/3, essa causa de redução, ok? Geralmente, para esse tipo de certame, eu tenho essa cobrança mais apegada às causas de aumento mesmo e às causas de diminuição, ok? Para quem vai fazer outro tipo de concurso, como quem vai fazer PJC, as causas aqui de aumento, eles não são tão apegados a ela, ok? Eles vão te cobrar mais ou menos o conteúdo disso aqui. Saber se você sabe diferenciar se o crime foi impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Não se apegando, em tese, a essas causas de aumento e diminuição, ok? Mas, claro, destaco o parágrafo 1º porque ele é de suma importância na prova de vocês, tá? Tem lá crimes contra a vida e homicídio é o crime mais grave que nós temos contra a vida. Logo, o crime de homicídio não pode ser negligenciado. Você precisa entender, você precisa estudar o crime de homicídio. Vamos lá. As qualificadoras do homicídio. Eu preciso que você conheça todas as qualificadoras do homicídio, tá? Até porque todo homicídio qualificado é hediondo. Todo homicídio qualificado é hediondo. Logo, se você souber as qualificadoras do homicídio, se você souber reconhecer um homicídio qualificado, você está andando e muito na Lei de Crimes Hediondos, que é 8.072 de 90, tá? Então eu preciso que vocês conheçam as qualificadoras do homicídio. Vamos lá, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. Perceba que eu tenho um ou aqui, tá, pessoal? Mediante paga, estou pagando, ou estou prometendo uma recompensa. Não paguei ainda, mas estou prometendo uma recompensa, tá? Ou por outro motivo torpe. Ou por outro motivo torpe. E aí eu digo ainda aqui, por motivo fútil, beleza? Tudo isso qualifica o crime. Pessoal, muito cuidado com o crime de homofobia, tá? Homofobia. O crime de homofobia, na verdade, nós ainda não temos uma tipificação legal. O que foi feito? O STF, por causa da omissão legislativa, acabou tendo que proteger as condutas aí homofóbicas e transfóbicas, acabou tendo que proteger essas pessoas contra condutas homofóbicas e transfóbicas e incluiu essas condutas dentro do crime de racismo. Porém, quando nós falamos de homicídio por causa, pelo motivo de homofobia ou transfobia, nós podemos encaixar aqui em motivo fútil ou motivo torpe, ok? Então, no caso de ser um homicídio motivado por homofobia ou transfobia, nós vamos ter uma espécie ou uma modalidade de homicídio qualificado. Então, muito cuidado com isso para quem tem discursiva aí na prova, tá? Isso, inclusive, pode cair como forma de discursiva. Esse tema de homofobia e transfobia é um tema que está em alta, é um tema que está em voga, é um tema que se fala a todo momento. Então, isso é matéria em alta, tá? E essa decisão do STF é uma decisão relativamente recente e eu preciso que você conheça, porque se você abrir o seu código, você não vai achar homofobia e transfobia tipificado ali. Não temos essa tipificação ainda, tá? Nós temos uma omissão legislativa e por conta dessa omissão legislativa, o STF precisou aí resguardar essas pessoas, ok? Então vamos lá, seguindo,
com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar perigo comum. Pessoal, esses aqui são os clássicos das qualificadoras, tá? Veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Muito cuidado, porque na prova de vocês cai o crime de tortura. Muito cuidado com a diferença entre a tortura que resulta na morte, tortura com resultado morte, e o homicídio qualificado pela tortura, ok? São distintos. Uma coisa é a tortura que causa a morte, que resulta, que qualifica pela morte, e outra coisa é um homicídio qualificado pela tortura. Quando nós temos a tortura qualificada pela morte, a intenção do agente é torturar. Porém, durante a tortura, a pessoa acaba morrendo. Durante a tortura, eu quero só torturar, a pessoa acaba morrendo. O crime é de tortura qualificado pelo resultado morte. No homicídio é diferente. Desde o princípio eu já quero matar. A minha intenção é matar. Desde o começo eu quero matar o indivíduo. E eu utilizo como meio para esta morte a tortura. Essa é a diferença. Eu preciso que vocês tenham claro, porque no edital tem lei de tortura. Então pode haver essa diferenciação. Uma coisa é eu querer torturar, o meu dolo de torturar, e eu, em decorrência da tortura, acabo matando. Beleza? Isso é tortura qualificado pelo resultado morte. Outra coisa diferente é quando eu quero matar, a minha intenção é matar, e eu utilizo a tortura como meio, como forma da morte. Tá bom? Então isso qualifica o crime e isso torna hediondo também, tá ok? A tortura, ela não é um crime hediondo. A tortura é um crime equiparado a hediondo. Percebam a diferença. Se eu mato utilizando a da tortura, o meio da tortura, o crime é automaticamente hediondo. Isso porque todo homicídio qualificado é hediondo. Agora, se eu torturo e causo a morte, isso não é hediondo. Isso é equiparado a hediondo. Não está no rol da 8.072. Ele é equiparado a hediondo. Beleza? Vamos lá. Tenho ainda aqui a traição, emboscada ou mediante dissimulação ou, cuidado com o ou, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Tá ok? Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou para assegurar a vantagem de outro crime. Beleza? Percebam que era de 6 a 20 no caso de simples, agora eu já tenho de 12 a 30 anos e todo esse rol aqui, ele é hediondo, tá ok? Ele é hediondo por expressa previsão legal. Vamos lá. Vamos caminhando. A gente precisa conversar sobre feminicídio, tá? Feminicídio. Feminicídio é uma qualificadora que está muito em alta, tá, pessoal? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês pegarem provas desde 2014, do Brasil afora, façam isso. Peguem provas, se tiverem tempo, claro. Façam esse estudo de 2014 em diante. Vocês verão a quantidade de questões sobre feminicídio e a quantidade de discursivas sobre feminicídio. O número de questões é muito alto em provas de polícia do Brasil afora, seja polícia militar, seja polícia civil, seja polícia científica. A quantidade de questões que envolvem violência doméstica e familiar, ela é muito alta, principalmente quando a gente fala em questões discursivas. E aqui no nosso estado, principalmente aqui no Mato Grosso, nós temos um alto índice de violência doméstica e familiar e um alto índice de mortes em razão do sexo feminino. E isso, pessoal, a gente tem que levar em consideração no nosso estudo. Nós temos que levar em consideração os crimes que estão em alta, que estão em voga no momento. Então, pode ser que a sua banca explore, sim, um homicídio e aí com qualificadora do feminicídio. Isso pode acontecer numa primeira etapa aí de prova objetiva, como pode acontecer numa segunda etapa de prova discursiva. Então, eu preciso que vocês entendam a questão do feminicídio, porque nem tudo é feminicídio, tá? Nem tudo é feminicídio. E nós temos diferença. Uma coisa é o feminicídio, que é matar em razão do sexo feminino, e outra é o femicídio. Femicídio é matar mulher. Matar mulher não é qualificador e não é feminicídio. Matar mulher simplesmente não faz diferença. Matar homem e matar mulher, o crime é 121, simples matar alguém. Em tese, se não tiver nenhuma outra qualificadora, é um homicídio simples de matar alguém. Então, muito cuidado com a diferença de feminicídio e femicídio. São coisas distintas, ok? Atente aí para essa diferença e vamos lá ao estudo do feminicídio. Diz lá no feminicídio que é matar a mulher, ou seja, um homicídio cometido contra a mulher em razão do sexo feminino.
Matou porque é mulher. Isso é feminicídio, não é matar mulher simplesmente. É matou porque é mulher, ok? Isto é o nosso feminicídio. E aí, pessoal, quando a gente fala em feminicídio, nós vamos ter algumas outras agravantes. E eu preciso que vocês casem, abram aí, dê um pause no vídeo e abram a Lei Maria da Penha, tá ok? Para vocês casarem esse estudo. A Lei Maria da Penha serão os consectários disso, da lesão corporal, da morte ou da violência contra a mulher, em razão do sexo feminino. Então, vocês abram que vocês farão um comparativo, ok? Eu tenho ainda o inciso 7º, que é muito importante. O que acontece? Nesse inciso 7º, nós temos aí um homicídio qualificado quando cometido contra os agentes descritos no 142 e 144. No 142 nós temos as pessoas das Forças Armadas. E no 144 nós temos aí a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros, né, a Polícia Militar, a Polícia Ferroviária e cuidado, agora nós temos também os policiais penais inseridos no 144. Logo, depois desta alteração que nós tivemos, todo o homicídio em razão da função do policial penal também é homicídio qualificado e agora é hediondo, ok? Agora o policial penal é polícia do 144. Ele é um agente de segurança do 144. Logo, inserido formalmente na Constituição no 144, ele passa a ter essa prerrogativa aqui de qualificar o homicídio cometido contra ele ou contra um parente em razão das funções. Então, perceba que é uma alteração muito grande. Então, cometido contra a autoridade ou agente descrito no 142, Forças Armadas, tá ok? Marinha, Exército, Aeronáutica. E 144, que é a nossa segurança pública. Integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela. Às vezes ele não está exercendo, ele pode estar passeando no shopping. O cara reconhece ele, ó, o policial penal, pá, dá um tiro nele, por exemplo, e morre. Em decorrência da função, tá ok? Ou contra o cônjuge, contra o companheiro ou contra o parente, consanguíneo até 3º grau. Cuidado também com o consanguíneo, tá? Tem que ser consanguíneo. O parente por afinidade aqui não vale. E a lei não pode fazer uma interpretação que prejudique o réu. Então, o parente aqui tem que ser de sangue, consanguíneo, tá? Tem que ser um parente de sangue consanguíneo. Não pode ser aquele parente por afinidade. Matou o cunhado porque o cara era policial penal aqui, por exemplo. Não dá. O cunhado não é de sangue. O cunhado é um aparentado. O cunhado é um parente que nós classificamos como afim, tá ok? O sogro, a sogra, o cunhado. Então, esses não dá. Precisa ser consanguíneo, porque assim dispôs a lei. E ainda, diz o seguinte, atualizado em 2021, tá? Essa atualização, pessoal, 14/12/2021. Foi nessa data que houve essa atualização. Faça um asterisco, faça um coração, pega o seu marca-texto, grifa. Isso tá no seu material de apoio, tá? Grifa aí, o seu material de apoio é mais completo. Grifa isso, você me acompanha por ele, inclusive. Grifa. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, beleza? Grifa isso. Pena de reclusão de 12 a 30 anos. Olha como as coisas aumentaram aqui, né? Pena de 12 a 30 anos. Vamos lá. O parágrafo 2º vai dizer ali que as condições do sexo feminino acontecem quando envolve violência doméstica e familiar. E aí, essa causa aí de violência doméstica e familiar, vocês podem observar mais de perto na Lei Maria da Penha, tá ok? Quando que acontece, quais são os tipos de violência? Que ela pode ser física, moral, psicológica, patrimonial, tá? E aí você vai abrir a Lei Maria da Penha para fazer esse comparativo aqui. E menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Isso também é feminicídio, tá bom? Isso aqui também é feminicídio. E eu tenho, pessoal, expressamente no meu tipo do homicídio, ali a figura do homicídio culposo, tá bom? Tenho expressamente. Se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Bem tranquilo, tá ok? Vamos lá. Estudar aí o nosso aumento de pena no parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena aumenta de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão. E aí a gente pode chamar essa inobservância de regra técnica de profissão de imperícia.
Lembra? Negligência, imprudência e imperícia? Então, essa inobservância de regra técnica, nós podemos chamar de imperícia. Então, vou pôr aqui imperícia. Ou, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima e não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Tá ok? Claro, fugir para evitar a prisão em flagrante não tem problema nenhum, porque você pode falar assim para mim. Mas, professora, se ele ficar, ele vai ser linchado pela população, ele vai morrer, vai acontecer alguma outra coisa, o pessoal vai espancar ele até a morte. Pessoal, justamente por isso que ele pode fugir do local do crime, só que ele tem que fugir prestando socorro e ele vai se apresentar. Ele não vai ficar ali esperando que o mal aconteça a ele, mas ele vai prestar o socorro, ele vai ligar para alguém ou ele vai garantir que o socorro será prestado e ele vai se apresentar aí na delegacia de polícia ou na autoridade mais próxima. Ele não vai fugir da polícia para evitar a prisão em flagrante, tá ok? Ele vai fugir apenas do local. Nesse nosso raciocínio, ele está fugindo do local para evitar um mal maior. É só isso. Agora, fugir para evitar a prisão em flagrante, aí não dá, beleza? Isso no caso do crime culposo, do homicídio culposo, mas a lei nos diz ainda, sendo doloso, o homicídio, a pena é aumentada de 1/3, beleza? Se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então, se eu tenho um crime praticado contra um menor de 14 ou maior de 60, o crime é de homicídio. E cuidado com as pegadinhas de prova aqui, ó, nesse menor de 14 anos. A prova pode falar para você que o indivíduo tentou induzir, instigar ou auxiliar um menor de 14 anos, a praticar suicídio ou automutilação. E nós temos um tipo para isso: suicídio ou automutilação. E nós temos um tipo específico para isso, certo? Nós temos um tipo específico que é o 122. O 121 é homicídio, o 122 é instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio ou automutilação, o 123 infanticídio, 24, 25, 26 são as espécies de aborto, o 127 as causas de aumento do aborto. Porém, pessoal, quando a sua prova te contar uma historinha falando que o indivíduo instigou, auxiliou ou induziu um menor de 14 anos a praticar um suicídio ou uma automutilação, você vai lembrar disso aqui, ó. Desse aqui, ó. Você vai lembrar disso aqui. Falou que é menor de 14 anos, o crime já não é mais de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. O crime passa automaticamente a ser homicídio. Ele vai tentar te induzir a erro porque ele vai usar as palavras do tipo do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Ele vai levar você a marcar uma alternativa que tenha a palavra suicídio, mas não é suicídio. O crime, falou em menor de 14 anos, o crime automaticamente é homicídio. Induziu, instigou, auxiliou menor de 14 anos a se suicidar ou se automutilar, o crime automaticamente é homicídio. E aí vai estar ali, ó, sendo doloso, inclusive, eu tenho uma causa de aumento de 1/3, beleza? Por quê? Porque a pessoa é menor de 14 anos. Além de tudo, ainda vou ter uma causa de aumento e o crime não será o de suicídio. Pessoal, muito cuidado com isso, tá? Então, menor de 14 e maior de 60 a causa de aumento de 1/3. Muito cuidado, porque eu já vi várias questões de prova aí, país afora, de todos os tipos que você imaginar. Professor, eu faço CFO, vai cair para mim? Sim, pode cair. Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos.
Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00, curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.